O texto é conhecido, a parábola do semeador, texto no qual vamos meditar esta noite. Eu quero convidá-lo a olhar para esse texto de uma maneira diferente esta noite. Vai exigir de você coragem. Porque nós sempre olhamos para esse texto como se ele servisse apenas para os descrentes, para convencê-los a crerem no Senhor Jesus, mostrando para eles como o coração deles está endurecido à palavra. Por exemplo, quando lemos lá, logo nos versos iniciais, do 1 ao 9, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí nós pulamos alguns versículos, normalmente, e a gente vai lá para os versos 19, onde tem a explicação da parábola. E a explicação é esta: a todos os que ouvem a parábola... Não, vamos ler o 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E é comum que a gente diga o seguinte: olha, cuidado com a terra do seu coração, porque pode ser que você seja um coração à beira do caminho, pode ser que você seja um solo rochoso, pode ser que o seu coração seja cheio de espinho. Então você ouve a palavra, ela não muda você. Você tem que ter um coração com uma terra boa para que você se converta. Mais ou menos assim, a gente resume dizendo. E não está errado. Não é errado dizer isto. Porque se você até hoje tem sido um solo rochoso, se você tem sido um solo cheio de espinhos, se o seu coração tem sido um coração à beira do caminho, você tem ouvido a palavra, você não tem dado importância a ela, você está em grande perigo. O perigo de perder a bênção da palavra. Então, um conselho é bom. Se converta. Seja um coração como uma terra boa, onde a palavra frutifica. Mas, irmãos, eu não acredito que esse texto seja apenas para pessoas descrentes e um texto de convencimento do Evangelho. Me parece que ele pode ser um texto ainda mais sério e deve ser enfrentado com coragem para os crentes também. Porque se você perceber bem, a ênfase desse texto, os versículos que eu não li ainda, eles vão falar sobre os fariseus, sobre judeus que tinham recebido a palavra, que eram chamados povo do Senhor, mas que num dado momento estavam tão longe da palavra que o Senhor cegou-lhes o entendimento, endureceu o coração deles, e mesmo conhecendo os oráculos de Deus, não frutificavam. Olha só o verso de número 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus,
mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois aos judeus que têm, preste atenção nessa fraseologia, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que será que o Senhor espera que tenhamos? Vamos ver já já. Por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Meus irmãos, nós precisamos de muita coragem para enfrentar esse texto. A nossa meditação é uma proposta autorreflexiva. Nós precisamos encontrarmos-nos com o nosso verdadeiro estado de coração. Eu e você precisamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, para olhar para dentro do nosso coração com profundo zelo pela obra de Deus e avaliar qual é o verdadeiro estado do nosso coração, penitentemente ajudados pela palavra de Deus. Hoje nós precisamos encarar esta realidade que estamos vivendo. Pedir a Deus que nos conduza de volta à cruz de Cristo. Mesmo que muitas dores nos levem até lá. Porque é melhor ir à cruz de Cristo sentindo as mais profundas dores do pecado e do arrependimento, que continuar caminhando em sossego de alma para longe do Senhor. Antes de fazer uma oração, eu quero te dizer por que eu estou dizendo isso. Olhe para o verso de número 23. Normalmente nós lemos o verso de número 23 da seguinte maneira: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E aí colocamos um ponto quase. Frutifica a 100, perdão, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E às vezes nós desvinculamos uma frase da outra. Está vendo? A primeira coisa importante é ouvir a palavra e a compreender. Mas eu quero propor uma leitura diferente. Como se nós lêssemos assim. Como se eu dissesse assim: como é que eu sei que eu ouvi e compreendi? Eu sei que ouvi e compreendi quando a minha vida frutifica. Aquele que frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1, este é o que ouviu e compreendeu a palavra que foi semeada em seu coração. Portanto, pelos frutos os conhecereis. E eu tenho certeza, irmãos, que há crentes que estão há longo tempo sem frutos. Gente que se acostuma a, quem sabe, um frutinho ali mirrado. Leia Isaías 5. E eu quero dizer para vocês que este texto é um texto para autorreflexão sobre o estado verdadeiro do nosso coração.
E se você tiver coragem, e se você tiver amor por Deus, e se um pingo de fé ainda houver nas veias da sua alma, se é que a alma tem veia, você não vai sair daqui sem falar com Deus seriamente. Porque a Deus nós não podemos enganar. Você sabe disso. Por isso que um texto como esse exige de nós coragem, exige sinceridade, que nós precisamos ler do jeito que Deus quer que nós o leiamos. Vamos cruzar nosso pensamento com os desígnios do Senhor. Então vamos orar. Vamos pedir ao Pai Celestial que fale ao nosso coração. Algum irmão gostaria de interceder por todos nós nesse culto? Levante a sua mão. Quero saber se você quer interceder voluntariamente por nós. Tem alguém? Tati, vem aqui orar por nós todos. Por favor. Pai de amor, diante da leitura da Tua Palavra, nós queremos muito humildemente pedir ao Senhor que fale conosco, Pai. É o nosso desejo desde que nós entramos aqui. Queremos que o Senhor quebrante os nossos corações, porque nós não conseguimos enganar o Senhor como nós acabamos de ouvir. Que nós saímos daqui transformados, Senhor, e que essa transformação seja tão nítida que as pessoas consigam perceber, mas que isso aconteça em nós primeiro. E nós clamamos ao Senhor que nos ajude a ser uma terra boa, Pai, que a Tua palavra frutifique em nós. Amém, estamos Senhor. Aqui para isso. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, Senhor, e que através da boca do Teu servo nós sejamos edificados e desafiados. Não porque nós mereçamos, mas no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Amém. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Vamos ver a moldura desse texto, o contexto dele. Veja, por exemplo, lá no capítulo de número 12, se você puder voltar um pouco aí. Olha ali os versos 33 a 37. Nós vamos ver Jesus tratando da árvore sem frutos. Jesus está tratando daquele tipo de busca do Senhor que não produz frutos. Então você está percebendo que esse é o contexto do pensamento de Mateus. E nós temos que lembrar que Mateus está escrevendo um evangelho, dando na mão dos discípulos, dizendo: vocês devem ir por o mundo afora e ensinar as pessoas, ensiná-las a praticar estas coisas que vos tenho ensinado. Então Mateus chega e fala assim, por exemplo, Jesus, no capítulo 12 ainda, o texto que antecede, já vimos aqui, a árvore sem frutos, né? Olha, por exemplo, o texto que antecede, verso 46. Jesus falava para o povo, a casa estava cheia, os irmãos de Jesus estão lá fora, aí uma pessoa entra e fala: Jesus, sua família está lá fora, sua mãe e seus irmãos. Olha a resposta de Jesus, verso 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse... Olhou para os discípulos: eis a minha mãe, é isso mesmo? Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus está dando um ensino sobre ouvir e o que, gente? Ouvir e praticar. Lembra do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, o desfecho dele, o que ouve essas minhas palavras e as pratica. Meus irmãos, um dos problemas, às vezes, que enfrentamos na igreja, é que nos acomodamos, achando que aquele primeiro passo de decidir por sermos cristãos já resolveu tudo. Como se não necessitasse mais nada. De vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando eu oro, leio a Bíblia de vez em quando, e está tudo certo entre mim e Deus. Um coração preparado pela palavra recebe o dom de ouvir e praticar. Esse é o questionamento que eu estou olhando para esse texto e enxergando. É quem frutifica que tem ouvido. Então, irmãos, nós vamos abordar a palavra de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos abordar a parábola perguntando para ela: o que é que eu tenho que vencer dentro do meu coração
para que eu frutifique, para que eu tenha um coração que ouve, compreende e frutifica. Deixa eu ler aqui uma frase de John Piper. Para ficar chique o sermão, a gente lê algum outro autor importante, né? Qualquer dia estarei citando aqui Saulo Xavier, Lauro Veiga, os famosos teólogos aqui da igreja. Mas por enquanto só John Piper, tá? John Piper escreve, eu queria ler em inglês, mas eu não quero passar vergonha, eu vou traduzir para vocês. Nós vivemos em uma superficialmente cristianizada sociedade, onde milhares de pessoas perdidas pensam que creem em Jesus. Deu para entender? Nós vivemos em uma superficialmente sociedade cristianizada, onde milhares de pessoas pensam que creem em Cristo de verdade. O de verdade é meu. Um autor, eu acho que foi J. Packer, ele escreveu o seguinte, se não foi ele, foi um autor parecido com ele. Nos dias dos puritanos, nós podíamos dizer que o cristianismo era como um pequeno lago, de grande profundidade. Não era amplo em extensão, mas a distância entre a superfície e o fundo do lago era bastante grande. E esse mesmo autor diz sobre o cristianismo de hoje, que parece um oceano de 10 centímetros de profundidade. Um cristianismo cada vez mais superficial, uma fé cada vez mais imatura, cada vez mais pobres de relacionamento verdadeiro com Deus. Só poderia dar em uma igreja nominalista, cristãos nominais e envolvidos com o mundo. Mas não é isso que nós queremos. Nós desejamos crescer. Nós desejamos ouvir, compreender e frutificar. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que saber é que para ter um coração que ouve, compreende e frutifica, você precisa lutar contra o maligno. Porque o texto nos diz que uma parte caiu à beira do caminho e veio as aves a comeram. E a explicação do texto nos diz que estes são os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Meus irmãos, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Quando olhamos para o Sermão da Montanha, nós podemos ler lá que não é possível servir a dois senhores. Nós estaremos servindo a Deus ou ao maligno. A Bíblia é radical. Olhe para Eva. Quando ela não ouviu a voz de Deus, ela ouviu a voz de Satanás. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, diz que aquilo foi uma infantilidade, mas que ele temia que muita gente hoje, no tempo dele, certamente no nosso tempo, estivesse dando ouvidos ao maligno e à sua sedução. Devemos notar que a parábola apresenta um quadro muito interessante. O problema não é da semeadura. A palavra foi semeada e eles ouviram a palavra. Nós não estamos falando de pessoas que não tinham conhecimento e que a possibilidade do conhecimento foi roubada. Não. Nós estamos falando de pessoas que tinham conhecimento, embora sem compreensão. E este pouco conhecimento foi tirado. Como isso pode ocorrer? Eu penso que podemos trabalhar com algumas hipóteses. Primeiro, podemos pensar nas pessoas que estão inseridas num modelo pecaminoso de sociedade. O maligno se manifesta de muitas formas. Não pense que é só
o diabo que vem pessoalmente tirar a semente. Há um sistema maligno ao nosso redor. Se você é uma pessoa que vive de acordo com regras desse sistema, por exemplo, no seu trabalho você está rodeado de pessoas que não temem a Deus, cuja maneira de viver é completamente maligna ou ímpia, se você quiser chamar, e você adere àquele sistema de vida. Esse modo de viver roubará a boa semente do seu coração, ainda que você saia de um culto dizendo: maravilhosa palavra, pastor. Você pode sair de um momento com Deus e falar: que palavra, foi para mim. Pode dizer assim: agora sim a minha vida vai mudar. Mas se você sair daqui e se insere num sistema pecaminoso, e você vive segundo aquele sistema, o maligno roubará a palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós estamos falando de fugir do mal. Nós estamos falando de vigiar. O diabo anda ao derredor. Orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O vosso adversário anda ao redor como um leão, rugindo como um leão. O mundo jaz no maligno. Lembremos a palavra. Irmãos, então, você pense nisso. Talvez a sua vida seja assim. Talvez você se insira. Embora você não concorde, você se permite inserir no sistema maligno deste mundo. O maligno não brinca, não tira férias de final de ano e não vai pular carnaval. O maligno não começa a trabalhar depois do carnaval. Aliás, como disseram hoje de manhã, no carnaval parece que ele trabalha bem, né? Mas você não precisa só do ambiente para que a palavra seja semeada. Se, por exemplo, você curte no seu coração algum namorico com o pecado, se em nosso próprio coração ainda estiver enraizado modelos pecaminosos de vida, os quais ainda não tratamos, com os quais ainda nos enamoramos. Pense num crente, por exemplo, que secretamente namora com a prostituição. Ou um crente que secretamente namora com o adultério. Ou um crente que secretamente namora com o egoísmo. Um crente que secretamente namora com a falta de perdão. Um crente que permite com que a companhia diária seja o pecado. Não lança fora o pecado. Não batalha contra ele. Não luta até o sangue. Este crente terá a palavra roubada do seu coração. Você percebe como isso é sério? Se queremos ter um coração que ouve, compreende e frutifica, é preciso ter disposição de alma para lutar contra o maligno que pode estar localizado em nós, ao nosso redor. Aquele que se localiza em nós devemos procurar constantemente a oração, o arrependimento, o quebrantamento. E quanto àquele que está ao nosso redor, nós devemos procurar fugir de toda a aparência do mal, procurar mais a companhia dos santos, a comunhão da igreja, daqueles que andam conosco para nos fortalecer, e a santificação pessoal. Se queremos ter um coração que compreende, que ouve, compreende e frutifica, precisamos lutar contra o maligno. O outro solo é o que é chamado de solo rochoso. O verso 5 diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Bem-aventurados são os seus olhos, porque veem, os seus ouvidos, porque ouvem. Olha o que Jesus disse. O que foi semeado, verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria.
Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, voltando ao tempo dos puritanos, eles pareciam ser um pequeno lago de grande profundidade. E acredito que, mesmo se não foi Packer que falou sobre o oceano de 10 centímetros, eu acho que nos nossos dias esse oceano deve ter uns 2 centímetros. E a vida de muitos crentes é assim, superficial. Se você quer ter um coração que ouve, compreende e frutifica, você precisa lutar contra a imaturidade espiritual. Você já percebeu que nós estamos rodeados de crentes imaturos? Eu fiz algumas perguntas aqui. Pessoas que conhecem o reino superficialmente e que se distraem facilmente com qualquer coisa. São como as crianças que se distraem rápido. Já viu os bebês? Estão chorando e o que eles querem? O que os bebês querem quando estão chorando? Leite. Mas se você conseguir por algum tempo dar um brinquedinho, ele para ver, ele perde o foco. Nós temos crentes assim, que deixam de lado até o leite. Você já percebeu? Estamos rodeados de crentes imaturos, pessoas que preferem ficar na fantasia da fé, fazendo de conta que são filhos do rei, que a sua palavra tem poder, e não enfrentam as questões vitais do relacionamento com Deus. Você já percebeu? O texto diz que essas pessoas recebem logo a palavra. E diz mais que foi com alegria. Recebem com alegria. O problema novamente não está na semeadura nem na semente, muito menos no semeador. Mas o texto diz que eles não têm raiz em si mesmos, eles são de pouca duração. Vocês devem conhecer alguém que já passou pelo corredor da fé, ouviu a palavra, parecia que ia transformar o mundo e em pouco tempo desistiu de tudo. Você talvez já tenha vivido essa experiência de se apaixonar pela palavra e ter um rompante e dizer, quem sabe você foi para um acampamento da nossa UMP no último carnaval e você está aí, veio a palavra, palavras recebi com alegria. Mas espera aí, uma semana e você já esqueceu tudo? Lembre-se, frutos. Que frutos você tem dado? O traço mais característico, antes de falar sobre o traço característico, olha só para esse verso de número 21. Diferente do verso de número 19, que diz que eles não compreenderam, no verso 21 não faz essa observação. Aparentemente houve alguma compreensão, até porque teve aquele primeiro fruto da alegria. Eles compreenderam o Evangelho de Deus, receberam com alegria. O problema estava em que eles permitiram com que a continuidade de sua caminhada fosse imatura. Não quiseram crescer. O traço mais característico desse tipo de coração infrutífero é o modo como enfrenta as dificuldades e a perseguição. Olha, o texto diz assim: em lhe chegando, cadê? Verso 21. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A nossa palavra escandalizar, nosso verbo, ele tem origem grega, no verbo escandalizo, que tomou para nós uma conotação de falar, oh, que coisa, estou escandalizado. Mas lembre-se que a Bíblia usa muito a ideia de pedra de escândalo. O que é pedra de escândalo? Está lá na Bíblia, né? Isaías e 1 de Pedro. Era uma pedra falsa,
É como numa construção, tem a pedra angular, é a que dá as medidas, as direções. A pedra de escândalo é a pedra que faz as pessoas errarem a medida. Jesus, para os fariseus, era a pedra de escândalo. O que significava? Eles não amavam Jesus, então eles preferiam não segui-lo. É a pedra que os fez desviar. Escandalismo, então, aqui no contexto bíblico, tem muito mais a ideia de apostasia, de distanciamento. Então, logo se escandalizam, logo se distanciam, logo se tornam apóstatas. Uma fé imatura, uma fé infantil. E o traço mais característico é que crianças pensam apenas em se proteger. É por isso que elas choram. Mesmo quando a mãe está ocupada fazendo alguma coisa muito importante, elas não querem saber. Soltam berreira. E a mãe fala, pode falar. Aqui na igreja vai ter algumas mães vivendo isso logo, logo. Pode falar para a criança, mas eu estou fazendo coisa para você. E ela continua, bé. Pessoas imaturas. Ela não enxerga o Evangelho como uma pérola. Uma pérola que ela guarda com a própria vida. Ela não enxerga a palavra de Deus como um grande tesouro, que ele tem que deixar tudo para guardar o tesouro. Assim que alguma dificuldade entra, assim quando alguma dor aparece, assim quando a palavra de alguma maneira dói, ela foge. Tal pessoa imatura terá sempre o ego como seu Deus, servirá a si mesma antes de servir a Deus. Como as crianças, eu mais uma vez digo, eles pensam mais assim mesmo que nos outros. Não precisa ser criança, bebezinho não. Já viu as crianças brincando assim? Nossas crianças tão lindas, pequenininhas ali, 2, 3, 4, até 5 anos, brincando. Elas são tão unidas, né? Quando tem um brinquedo que o outro quer e você não quer dar, já viram como elas ficam bem unidas? É meu. Aí os pais, morrendo de vergonha, falam, filho, dá para ele. Não, é meu. Nós temos crentes assim. Egoístas. Vivem para si mesmos. Não se interessam pela obra, pelo reino. Deus é só mais um instrumento de seu próprio bem-estar. Se desejamos ter um coração que ouve, compreende e frutifica, precisamos usar todos os recursos disponíveis para amadurecer a nossa fé. Precisamos aprender com a vida. As angústias servem para nos ensinar. Deus não é um bajulador, Deus não é um adulador, que passa a mão na nossa cabeça. Deus não gosta de covardes. Deus nos chama à ousadia de enfrentar a vida com a palavra. Nós precisamos ser mais maduros, se queremos frutificar. Precisamos enfrentar a imaturidade, usar todos os meios disponíveis para amadurecer a nossa fé. Eu quero ir com vocês mais à frente, que quero bater meu recorde, terminar antes das 8h30, viu, presbítero Cláudio? Vamos lá. Eu falo assim brincando, o Cláudio não tem nada, não é culpado por eu estar correndo não, tá? O texto diz assim, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Isso está no verso 7. E lá no verso de número 22 diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Gente, esse sufocam a palavra pode enganar você. Não, pastor, eu aprendi a palavra, eu compreendi a palavra. A palavra está guardada no coração. Lembra a leitura a releitura que nós fizemos do verso de número 23?
Como é que eu sei que eu ouvi e compreendi? Quando eu frutifiquei. E é justamente o que o texto está dizendo. O sufoco da palavra não é ela ter sido roubada a sua compreensão. Mais uma vez eu digo, o problema não é falta de compreensão, o problema não é da semente, nem do semeador, nem da semeadura. Com certeza, a questão está na maneira desequilibrada da sua relação com a vida material. Se você quer ter um coração que ouve, compreende e frutifica, é preciso lutar, preste atenção agora. É preciso lutar contra o impulso natural de viver para si mesmo. Existe um impulso natural, alguns vão chamar de autodefesa, autopreservação. Isso é um impulso natural de tentar sobreviver. E isso não é ruim em si mesmo. O problema é que nós temos que lembrar que a nossa natureza está corrompida. E quando esse impulso natural nos faz viver apenas para nós mesmos e desconsiderar Deus e o seu reino, esse é um impulso maligno. Se você quer ter um coração que ouve, compreende e frutifica, quer ter a boa terra na sua vida, lute contra o impulso natural de viver para si mesmo. Uma pessoa que ouve a palavra e frutifica, uma das coisas que primeiramente acontece na vida dela, além de uma compreensão do valor de Deus, é que o fruto genuíno do Evangelho fará ela morrer para si mesma. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você acha que isso é só para o apóstolo Paulo? Você acha que Deus te pôs neste mundo e te chamou para a fé, e o único objetivo de Deus é você mesmo? Você acha mesmo que você é o centro do universo? E que todas as coisas giram em torno dos seus interesses e dos seus gostos? E que viver para si mesmo é um bom projeto de vida? É assim que você pensa? Se é assim que você pensa, certamente você não frutificará, porque você não vai ter tempo para Deus. Você vai dar o resto para Deus. Você sabe disso. É o resto do seu tempo, o resto da sua vontade, o resto da sua atenção, o resto do seu dinheiro, o resto de tudo. Porque Deus jamais será a sua prioridade. Se a sua prioridade é status, ser reconhecido, o cântico que nós cantamos diz que nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Nem todos cantam isso tão verdadeiramente. Eu tenho guardado no meu coração, vocês sabem, um texto que para mim é muito importante. Esse texto tem me ajudado a vencer grandes tentações. Também quando eu caio, esse texto me traz de volta, me faz ficar em pé. Que eu também já pequei nisto. Eu também caí na tentação de achar que os meus interesses estavam à frente dos interesses de Deus. O texto a que me refiro é Romanos 14, 7 e 8. Pode abrir a sua Bíblia, esse eu quero que você abra. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos,
para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Qualquer coisa da vida material deve me levar para junto de Deus. Porque se uma única coisa da vida material me levar 1 milímetro para longe de Deus, devo rejeitá-la. Porque nada que me afasta de Deus é bom para mim. Nada. Quem não aprender a deixar pai, mãe, filhos, filhas, campos, casas, por amor de mim, não é digno de mim. Se desejamos viver e ter um coração que ouve, compreende e frutifica, devemos resistir à tentação, ao impulso natural de vivermos para nós mesmos, amados irmãos. Acordemos definitivamente que o sentido da nossa vida só é real quando é vivida para Deus. Isso não implica em você não ter anseios. Isso não implica em você não trabalhar com afinco para progredir. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando quais são os propósitos pelos quais você faz estas coisas. Quais são os propósitos do seu coração pelos quais você acalenta anseios nesta vida. Talvez você não tenha entendido para que servem todas essas coisas que Deus tem te dado. Talvez você não tenha entendido porque Deus tem te abençoado. Você está pensando que é você a finalidade dessas bênçãos. Mas a finalidade das bênçãos de Deus é Ele mesmo. É Deus. O significado e a importância de tudo só se encontram em Deus. Nem na igreja. A igreja não é um fim em si mesmo. Ministérios não são fins em si mesmos. O serviço que fazemos aqui, isso tudo só tem sentido à medida que Deus é o centro do nosso interesse, dos desejos da nossa alma, da busca do nosso coração. Eu quero chamar você esta noite a permitir que o seu coração seja esta boa terra para frutificar. Lute contra o maligno para frutificar. Não se esqueça, lute contra a imaturidade espiritual. E para frutificar, lute contra o impulso natural de viver para si mesmo. Eu vou dizer tudo isso de uma forma positiva. Lute para ter um coração dominado pela palavra. Lute para ser um crente maduro. Lute para viver para Deus. O quanto você tem investido para o seu coração ser assim diferente? Como é que você está se encarando? Não venha pegar a carteirinha de crente, membro há 30 anos e dizer: está aqui, pastor, minha carteirinha de crente de 30 anos, minha carteirinha de presbítero. Eu disse que você teria de ter coragem para ler esse texto e encarar esse texto. Esses golpes não fazem cócegas. Ficar dizendo que eu tenho tantos ministérios não muda nada. Eu quero saber se você tem coragem para encarar o verdadeiro estado do seu coração. Tem? Você pode falar com Deus agora sobre isso? Tire as máscaras. Tire a maquiagem.
Calma, senhoritas, eu não estou falando literalmente. É uma metáfora. Senhoritas e senhoras, né? Todas são bastante cuidadosas com isso. E devem continuar. Não exagerem. Tirem as máscaras. Ixi, agora como é que eu vou conjugar esse verbo? Dispam-se. Despir-se. Dispam-se. Puxa, que verbo difícil de conjugar. Dispam-se diante de Deus. Rasguem o coração, como disse o profeta Joel. E clame. E peça. E diga a Deus: eu quero dar frutos. Não quero dar frutos mirrados, nem frutos falsos, nem frutos de aparência. Eu quero produzir a 100, a 60, a 30 por 1. Melhor que seja sempre a 100. Mas se for a 30 por 1 já está muito bom. Clame. Vá aos pés do Senhor e diga que a sua cruz me cubra. Que o Cristo crucificado e o seu sangue derramado me revistam. Que a graça me alcance. E que eu seja transformado. Que seja você o filho pródigo. O vergonhoso não é o filho que se reconhece pecador e volta. O vergonhoso é, tendo recebido a palavra, deixar com que ela não produza frutos no coração. Vós já estáis limpos pela palavra que o Senhor tem pregado. E aquele que dá fruto, Ele limpa para que produza ainda mais. Clame. Clame ao Senhor. Vá à cruz do Senhor. Vá à cruz do Salvador nesta hora. Irmão, as coisas não podem continuar assim. Olha a parábola que vem logo depois. A parábola do joio e do trigo. E pense seriamente sobre ela. Eu sempre ponho no final uma palavra para a igreja local. E a minha palavra para a igreja local vocês me permitem ler? O que posso dizer a vocês, irmãos queridos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa? Depois de tantos anos em sua companhia, vocês conhecem muito bem de perto minha vida e minhas falhas. Primeiro, eu lhes peço que não esmoreçam se eu sou fraco. Segundo, eu lhes peço que, como vocês sabem do meu interesse pelo progresso da sua fé, que vocês se voltem a Deus e persigam o ideal de ser uma igreja engajada na obra da construção do reino. Eu apelo a vocês que não se deixem dominar pelo espírito deste mundo, nem se permitam ser tão imaturos e viver na superfície da fé. Eu sou limitado, mas me esforço para apresentar-lhes um evangelho vivo e com sinceridade. É diante de Deus que eu faço. Aqueles que têm negligenciado grandemente o crescimento espiritual de suas almas e fugido de momentos como escola dominical, reuniões de oração, estudos bíblicos, eu conclamo que revejam este grande erro que estão cometendo contra si mesmos. Acho que eu não conseguiria dizer isso para vocês se não estivesse escrito. Aqueles que fogem da comunhão com os irmãos e com frequência se ausentam da adoração, eu rogo que não precipitem suas almas na lama de uma fé nominal, só do nome cristão.
Aproximem-se. Não sejam tão insensatos, esperando uma igreja perfeita para depois servir a Deus. Esta igreja aqui nunca será perfeita. Esperando tudo estar muito certo para depois servir a Deus. Isso não será possível aqui. Aos líderes em particular, os pastores e presbíteros e diáconos, eu peço: santifiquem-se. Aos pais, que sejam poderosos nas orações. Às mães, que conduzam seus filhos aos pés do Senhor. Aos jovens, adolescentes, que vivam com o Evangelho, que é Jesus Cristo, no seu dia a dia. Às crianças, que sejam obedientes a seus pais e amem a Deus. E a Deus, eu peço: aviva a tua obra, ó Senhor. Amém. Vamos orar. Esta noite, Senhor, Tu nos chamastes para mais perto de Ti. Ajuda Teu povo a ouvir a Tua voz e dê coragem para seguir o Teu caminho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Cantemos, irmãos, o hino que aponta para a Páscoa. Aí no texto do boletim há uma explicação sobre nossa compreensão da Quaresma. Eu não acredito que devemos jogar fora o conceito que está por detrás da Quaresma, porque é o hábito mais católico, que é o conceito de preparar-se para adequadamente louvar a Deus pela Páscoa. Então eu acredito ter explicado em palavras simples. Eu não sou tão eloquente na explicação aqui. Que o nosso interesse pela Quaresma é que vocês se preparem para a Páscoa, porque é a data máxima do cristianismo. É ali que nós recordamos que um dia Deus nos amou e entregou seu Filho por nós.